Os meus cumprimentos, os que nos ouvem e participam. Estamos iniciando a última live do curso Entre a Sala de Aula e a Fé. Neste curso, nós abordamos, nas 6 horas anteriores, as dificuldades e os desafios que muitas vezes encontramos em sala de aula como professores ou como estudantes, em outras relações sociais, entre pais e filhos e entre amigos nas relações informais. Quando alguém antepõe ciência e religião em campos opostos, ou filosofia e religião em campos opostos, né? E nós abordamos, então, essa temática. E convidamos os que nos acompanharam durante o curso para uma reunião quase que presencial pelo Meet, depois de divulgarmos a live de hoje. Bem, então hoje estamos nos debruçando sobre os conteúdos que foram vistos ao longo das 6 lives do curso e procurando fazer uma síntese para que tenhamos uma visão mais integrada do que as aulas, cada uma por sua vez, proporcionaram. Temos uma visão sintética dos conteúdos do curso na live de hoje. E eu sou Rui Martino Rodrigues. E o curso eu já esclareci que se trata de Entre a Sala de Aula e a Fé. Estamos iniciando a nossa live conclusiva do curso. A primeira unidade que nós vimos do curso chamava-se Bases Teóricas e Metodológicas do Conhecimento. Temos lembrado sempre, quando iniciamos a apreciação dos conteúdos, que se você ficar até o fim, se você compartilhar, se você der o like e se você enviar comentários ou perguntas, a plataforma divulga mais no nosso canal. E o nosso canal não é só esse curso. Nós temos, aos domingos, lives de estudos bíblicos. Bem, vejamos, então, a primeira unidade do curso, repassando e procurando integrá-los. A primeira unidade chamava-se Bases Teóricas e Metodológicas do Conhecimento. Por que bases teóricas e metodológicas do conhecimento? Porque se nós queremos contemplar os diálogos entre ciência e teologia, ou ciência e cristianismo, filosofia e cristianismo, nós precisamos começar pelas bases teóricas de cada uma dessas modalidades de conhecimento, para que possamos ver o quanto estes caminhos da reflexão podem dialogar, podem conflitar ou podem se harmonizar. Então, que bases teóricas são essas? Eu vou acompanhando o roteiro aqui para não fugir da estruturação do curso. Então, começando pela busca do conhecimento. Os conhecimentos se distinguem pelo modo como buscam superar a simples opinião. Lembrando que opinião é puramente subjetiva, todos nós temos o direito de ter e de expressar. A liberdade de expressão, da liberdade é o fundamento maior da liberdade de consciência, porque não adianta ter liberdade de consciência se não puder expressar essa consciência, né? Então, são duas faces da mesma moeda, e nós vamos distinguir a opinião, que é uma percepção puramente subjetiva do mundo, das outras formas de conhecimento, filosofia, ciência, teologia, e também aquelas formas de conhecimento de justificação de alguma coisa, que é uma das concepções de ideologia. Bom, então, tudo se resume na superação da opinião, para a ciência e para a filosofia, né? E são diferentes os caminhos pelos quais as pessoas tentam superar a opinião, né? E tudo isso sofre uma influência muito forte da cosmovisão de cada um. O que é essa cosmovisão? É um conjunto de pressupostos e percepções prévias à observação e prévias à análise. O empirista vai nos dizer que não, o conhecimento tem início pela observação. O racionalista vai nos dizer que o conhecimento cresce e se desenvolve pela reflexão lógica. Mas a reflexão lógica e a própria observação são, numa certa medida, conduzidas ou limitadas pela cosmovisão. A imagem que nós já registramos no nosso livro Desafio do Conhecimento, de que o pescador que usa anzóis grandes só vai pegar peixe grande e vai ficar pensando que naquele lado só tem peixe grande. O pescador que só usa anzol pequeno só vai pegar peixe pequeno e vai achar que a pescaria está confirmando o pressuposto dele de que ali só havia peixe pequeno. Então a cosmovisão tem esse significado. Ela, de certo modo, condiciona a nossa percepção e a nossa reflexão, ou a reflexão que desenvolvemos a partir da observação. Bem, e devemos lembrar ainda que existem conhecimentos que são prescritivos, que dizem como nós devemos agir e fazer, ou deixar de agir ou fazer. Tem a prescrição que comissiona, faça, e tem a prescrição que é uma verdadeira vedação, não faça.
E tem os conhecimentos que não são prescritivos, que são apenas descritivos. É claro que quem estuda anatomia ou quem estuda geometria não está prescrevendo, está descrevendo. Né? Funções trigonométricas, está descrevendo. E conhecimentos descritivos, dificilmente, uma ciência descritiva, dificilmente pode conflitar com o pensamento religioso, porque ela diz como a matéria e a energia são estruturadas ou se comportam. Ela pode ser uma descrição de formas, eu mencionava há pouco um exemplo de ciência descritiva como anatomia, e como as funções trigonométricas e como elas se comportam. E aí teríamos a cinemática na física, clássica física do Newton, que descreve uma dinâmica do movimento. Ou, nas ciências da saúde, a fisiologia, que descreve a dinâmica dos organismos vivos. Ela não está dizendo como deve ser, o que não deve ser. Ela está dizendo como é. Ela é descritiva. Bom, a teologia e o cristianismo em particular não se debruçam tanto sobre o ser. Não é um estudo das formas ou da dinâmica da natureza ou da matéria. Então, certas discussões aí que contrapõem a ciência ao cristianismo, ou a fonte do cristianismo, que são as escrituras, erram quando dizem que estão tratando de um conflito e que, em nome da ciência, desqualificam o cristianismo. Na verdade, o cristianismo não diz como as coisas, como a matéria ou a energia se comportam. Mas aí tem aquela polêmica muito frequente de criacionistas e evolucionistas, mas não vejo conflito nisso. O criacionismo bíblico não diz como a vida foi criada, diz quem criou. E diz o porquê remetendo à causa primeira. A vida existe porque Deus quis. Aí vem o evolucionista e diz, não, mas teve a síntese de proteína na atmosfera primitiva, partindo do átomo do carbono, que tem 4 ligações, você tem macromoléculas que evoluem para uma proteína, que evoluem para um ser unicelular. Bom, há uma discussão muito forte sobre isso. Mas a crítica disso não é teológica nem é cristã. A crítica disso é entre biólogos que discutem esse evolucionismo, né? E que criticam como qualquer ciência pode e deve ser criticada. Até porque a ciência cresce corrigindo os erros. Mas o cristianismo não tem que assumir o ônus de negar a dinâmica descrita, porque é uma descrição, a dinâmica descrita pelo evolucionismo. O evolucionismo descreve um processo, e aí outros biólogos, ou físicos, ou químicos, fazem críticas, e aí vem aquela crítica de que a segunda lei da termodinâmica é contra a evolução, e vem aquela outra crítica da biologia molecular, que diz a complexidade é tamanha dos organismos vivos, que a mais simples deles, o unicelular, a ameba, é uma estrutura gigantescamente complexa e que não admite uma etapa anterior mais simples, porque se simplificar ela não funciona. Bom, isso aí é uma brigatriz. Mas com isso nós provamos, pode pensar um criacionista, nós provamos que não foi assim. Não, nós não estamos provando isso, não cabe ao teólogo provar nada no campo da ciência. Nós estamos lembrando que existe essa crítica no campo da ciência, entre cientistas. E nem precisávamos disso, porque o cristianismo pode sobreviver perfeitamente com isso. Diz, muito bem, isso aí foi como Deus fez. A Bíblia não diz como ele fez. Criou pela palavra é uma figura de linguagem. E se tivesse sido pela palavra, literalmente? Não está dizendo qual foi o efeito da palavra. Como é que a palavra provocou uma evolução. Bem, então, o objetivo do conhecimento secular. Outra pergunta que você pode fazer nos conflitos entre a sala de aula e a fé é qual é o objetivo de uma pesquisa? Qual é o objetivo da construção de um conhecimento? Ou do aprendizado? E aí é preciso ver que existem objetivos do conhecimento secular e existem objetivos distintos do cristianismo. O conhecimento secular pergunta como é uma estrutura, como são as formas de uma parte da matéria, de um objeto que você quer estudar. Ou como é a dinâmica. Então, o objetivo é conhecer formas e dinâmicas. Agora, e o cristianismo? O cristianismo não trata disso. O cristianismo trata do porquê, no sentido filosófico, que mete a causa primeira. E na dinâmica do movimento, a maçã na cabeça do Newton diz por que a maçã caiu com a lei da gravidade. Mas é o porquê imediato. Por que existe essa lei? Por que existe a gravitação universal? É outro passo anterior a isso. E Newton não diz por que existia isso. Ele diz como
as dinâmicas se passavam. E se a gente estuda, então, aquela coisa lá do ensino fundamental ou médio, né, você procura em qualquer manual o que é força, você não encontra, você encontra como ela se comporta, imprimindo aceleração na matéria. Força na matéria vezes aceleração. Então, são objetivos diferentes. Então, já vimos que nós temos objetivos diferentes e nós temos uma incidência do estudo e das reflexões sobre coisas diferentes. Uma reflexão incide sobre a causa primeira e tem também uma grande reflexão no campo valorativo, como as coisas devem ser. E aí é um conhecimento prescritivo, que a ciência não tem. Newton não disse que a maçã devia cair, não disse que uma ação devia provocar uma reação. Ele descreveu o que acontece. A ação provoca reação, a mesma intensidade no sentido contrário. Não disse que não deve ser. Tá? Bom, e temos, a partir dessas considerações, conhecimentos distintos. Né? Qual é a coisa estudada? O objeto da ciência. Acabamos de lembrar que se trata de um estudo, o estudo científico busca a forma e busca também o conhecimento das dinâmicas. E a filosofia? Quando a gente quer saber o que é uma ciência, precisa saber o que é um conhecimento, precisa saber de duas coisas. Qual é o objeto, qual é o método pelo qual ela tenta alcançar a realidade, conhecer a realidade. O objeto da filosofia é extremamente amplo. Enquanto a ciência trata de objetos específicos, Newton tratou de ação e reação, tratou de inércia, tratou de aceleração, tratou de tempo, espaço, chegou a uma fórmula para velocidade. São coisas muito específicas. Nós não temos essa especificidade, ou necessariamente não temos essa especificidade na filosofia. E dependendo de qual filosofia estamos tratando. Se tratamos de filosofia da ciência, é uma reflexão que tem por objeto a ciência, o fazer científico. E vai tratar da razoabilidade, da lógica, vai exercer a vigilância epistemológica sobre o fazer científico, que vai nos permitir o exercício crítico do nosso próprio trabalho científico, ou de um trabalho científico que estamos lendo, ou de uma aula que estamos ministrando, ou que estamos assistindo como alunos. Então, mas não é, temos também, não é só isso, nós podemos ter uma filosofia moral, e aí ela a existência de normas, porque se não existe norma sobre uma conduta, ela procura valorar as condutas, filosofia moral procura valorar as condutas, qual é o valor das condutas, se é um valor positivo ou um valor negativo, e para isso precisa ter norma. Se não tiver norma, não tem como valorar a conduta. Não se pode falar em transgressão se não tem proibição. Não se pode falar em descumprimento de um dever, não se pode falar em omissão se não tem uma norma mandando ter uma atitude, mandando ter uma conduta. Então é preciso ter norma. E é preciso avaliar se o agente da conduta agiu no exercício da liberdade, se agiu livremente. Se foi coagido, se era uma coação irresistível, não cabe juízo moral. Né? E é preciso também considerar se o agente da conduta tinha capacidade de avaliar o que fazia. Por isso é que se fala de pessoas inimputáveis, a quem não se pode imputar, e imputar significa atribuir responsabilidade. Então, norma, liberdade e consciência. Ultimamente de algumas décadas para cá, estão falando, sobretudo no direito penal, em capacidade de se determinar. Pode haver a norma, o agente pode agir livremente, o sujeito da conduta pode agir livremente, pode saber o que está fazendo, mas não ter a capacidade de se determinar quando tem um comportamento compulsivo. Mas aí é um debate mais extenso e de uma área mais, o que basicamente nós temos como uma coisa estabelecida, a capacidade de se determinar ainda é um tanto polêmico, é norma, liberdade e consciência. Mas para que tenha norma, é preciso que uma norma seja legítima. Ou, poderíamos dizer, qual é a autoridade da norma. E aí a norma pode ser considerada como, na perspectiva antropocêntrica, né, que tudo é o homem que faz, se ela foi feita pela sociedade, por representantes da sociedade, ou se nós temos uma visão cosmocêntrica, nós podemos perguntar se a normatividade expressa uma harmonia com a natureza. Hoje é uma tendência muito forte para isso. Né? Então, a ideia de um direito natural seria também de uma moral natural. Embora direito e moral sejam coisas diferentes, mas estou aqui fazendo analogia. E também tem o seu impasse, tem a sua crítica, como todas têm. O antropocentrismo terminou dizendo que o homem é a medida de todas as coisas, lá na Grécia, no período clássico. Deu nos sofistas que levaram um relativismo que acaba com qualquer código moral, com qualquer possibilidade de se
valorar moralmente uma conduta. Então, pode ser um processo legítimo, devido ao processo legislativo, aí já não é moral, aí já é direito. Né? Mas, assim mesmo, se você considerar que o devido processo legislativo pode fazer, então você tem, não, mas tem os limites constitucionais. Mas uma Constituição originária não tem limites. Então estaríamos falando do absolutismo do legislador constituinte originário, e que estaria agindo livremente sem uma moral. Mas tem um cara chamado Hans Kelsen que falou numa norma fundamental. Mas e essa norma hipotética fundamental? Onde é que é da natureza? Ou é do consenso social? Mas o Rousseau falou em vontade geral. Mas ele mesmo disse que a vontade geral não era a vontade de todos. Ele me explicou como era essa vontade geral. Né? E aí tem um terceiro caminho. Estamos aqui tratando, até o momento, do antropocentrismo e do cosmocentrismo. E o cristianismo chega com o teocentrismo. Inclusive, o argumento moral é uma das vias pelas quais a apologética cristã fala da necessidade de Deus. Porque diz que se não temos uma determinação divina no campo da moral, aí vamos cair num antropocentrismo absoluto, sem referência. Ou vamos cair num cosmocentrismo, com a natureza defendendo tudo, e hoje em dia há essa tendência das pessoas acharem que a gente tem que viver em harmonia com a natureza, como se a natureza fosse boazinha, e a natureza pode ser feroz. Né? Então hoje ninguém o animal peçonhento, porque fere o equilíbrio ecológico e tal, mas a vida humana pode ficar em risco, pode correr risco por isso. Então, nós temos no cristianismo uma diferença marcante, que é o teocentrismo, que diz, não, existe um código, e esse código, a Bíblia nos diz que foi inscrito no coração dos homens, e tem um livro chamado O Fator Melquisedeque, de um missionário que esteve com povos das ilhas do Pacífico, da Amazônia, das montanhas do Himalaia, da África Equatorial. Ele esteve com esses povos ou contactou com quem esteve. E diz que havia um fundamento comum. Inclusive a ideia, esses povos todos eram animistas ou politeístas, e, no entanto, havia a ideia de um Deus supremo. E a ideia de uma natureza humana. E se existe uma natureza humana dotada de um código de conduta, isso é bíblico. Bem, então temos essa diferença de conhecimento e de interpretação de texto. Está na raiz, muitas vezes, dos conflitos, dos pseudo-conflitos. Eu tive a surpresa de ver de profissão de nível superior, quando alguém falou em fundamento do cristianismo, falou em Bíblia, e ele disse, aceito se você não vier com interpretação. Então ele queria uma leitura que fosse apenas uma declaração do que o texto contém, uma declaração literal do texto. E isso não é possível na literatura artística, nem na poesia, nem no direito, nem em campo nenhum. Toda interpretação tem que seguir os princípios de hermenêutica. Que princípios são esses? Você tem que ter uma interpretação que começa pela identificação do gênero literário e outras coisas que nós vamos ver numa unidade mais adiante. Vamos ver ainda hoje. Então, temos os diferentes caminhos da interpretação de texto. E temos os fundamentos do conhecimento válido. Podemos até antecipar a interpretação, que começa pela identificação do gênero literário. Quem lê, digamos, uma poesia, não interpreta do mesmo jeito quem lê um código tributário. Quem lê um texto de história não interpreta do mesmo jeito e um texto de antropologia cultural. Você precisa saber. E a Bíblia tem 5 livros, chamados livro da lei, os 5 primeiros livros. Depois tem os livros históricos, depois tem os livros poéticos. Os salmos são poéticos, Jó é poético. Tem, inclusive, poesia erótica. Né? Se você lê o Canto dos Cânticos, você vai encontrar ali uma poesia erótica. Né? E a interpretação é diferente da leitura do livro da lei, que é uma interpretação diferente dos livros históricos. Bem, e temos os livros proféticos, para falar só no Antigo Testamento. Agora é o Novo Testamento. Tem os 4 evangelhos e o livro de Atos, que são históricos, mas também são doutrinários. E temos as cartas, que alguns chamam de cartas pastorais, e eu prefiro chamar de cartas doutrinárias. Né? Muitas delas de Paulo, 3 de Pedro e 2 ou 3 de João, e algumas que não têm o autor identificado. Então, começa por aí. Estamos lendo uma carta, estamos lendo uma poesia, estamos lendo um relato histórico, mas também tem a chamada interpretação cultural. Vamos contextualizar, você está falando de interpretação cultural, num sentido mais amplo, de uma interpretação histórica que não leva em conta só a cultura,
Ele leva em conta também condições econômicas e políticas, se era no momento de guerra, se era no momento de paz, que aquilo estava sendo escrito, quem estava escrevendo para quem. Bom, e temos a interpretação teleológica, do telos como finalidade. Então, com que finalidade isso foi escrito? Quem escreveu para quem? E temos a interpretação literal ou gramatical, que não significa que seja apenas literal, que não significa literalismo, mas literalidade. Significa que, com todos os recursos de hermenêutica, com todos os tipos de interpretação que se queira fazer, para que a interpretação seja legítima, ela não pode contrariar os limites semânticos da literalidade do texto. Ah, mas vai ter uma flexibilidade cultural? Mas dentro de limites semânticos. Bom, e temos os fundamentos do conhecimento válido, que para o empirista, ainda na unidade sobre os diferentes conhecimentos, temos os fundamentos do conhecimento válido no campo da ciência, no campo da teologia. São coisas diferentes. O que é válido no campo da ciência? Nós citávamos ao longo das lives anteriores um grande nome da teoria do conhecimento do século XX na escola do racionalismo crítico, que é o Carl Raymond Popper. E o Popper diz que o conhecimento válido é o que sobrevive ao esforço que a gente faz para falseá-lo. Se o falseamento derruba o conhecimento, ele perde validade. Se ele é submetido a um esforço de falseamento e não sucumbe, não cai, então ele é transitoriamente válido. Quando ele fala em validade transitória, alguém já disse que ele foi o coveiro do neopositivismo. Embora muita gente pense que ele era positivista, tem autor famoso que diz que ele era neopositivista, porque ele escreveu na revista dos neopositivistas, que era o Círculo de Viena. Escreveu porque aceitou um desafio, ele era crítico do neopositivismo, e os neopositivistas o desafiaram a escrever uma crítica, e ofereceu uma revista, que era para fazer a crítica do que ele dissesse. Ele aceitou o desafio, fez uma crítica que eles não conseguiram derrubar. Então ele disse, o conhecimento não é provado. O neopositivismo de matemáticos e tudo, geralmente eles eram matemáticos do Círculo de Viena, pensava muito, como herança do positivismo, na ideia de prova, que ainda hoje a gente repete muito, que ainda hoje é válida em outros campos. No direito processual se fala em prova e tem que ter prova mesmo, que é válida enquanto durar o processo, enquanto não for derrubada dentro do processo, né? Então, mas na ciência, as coisas... E aí, no meu livro sobre o desafio do conhecimento, eu lembro os modelos de átomo, de Dalton, de Rutherford e Bohr como um modelo só, porque Bohr fez uma modificação do modelo de Rutherford. Mas esses 3 ou 4 modelos atômicos, 3 para quem junta Rutherford e Bohr, ou 4 para quem separa Rutherford e Bohr, esses 3 ou 4 modelos atômicos existiram sucessivamente um após o outro em pouco mais de 100 anos, 110 anos mais ou menos, né? Então, eram provados, entre aspas, e caíram. Então, vale o que dizia Popper, validade transitória. E por que era válido? Porque resolvia problema, sobrevivia ao desafio. Isso aconteceu relativamente há pouco tempo. Isso foi do século XIX para o começo do século XX. Né? Então, fundamento de validade do conhecimento em ciência é isso, é sobreviver ao falseamento. Aí, em teologia, o fundamento de validade em teologia é a revelação. A revelação que os cristãos aceitam como divina. Então é dogma. Vamos devagar. Né? O fundamento é a revelação. E o que é que não é parte do fundamento? Do fundamento que não pode ser modificado nem rejeitado. É a organização administrativa das igrejas. São determinados aspectos da liturgia, são determinados aspectos dos ritos, da organização administrativa, da liderança, da formação de líderes, da autoridade dos líderes humanos, da dinâmica das relações dentro da instituição. Nada disso faz parte da revelação. Embora tudo isso busque se fundamentar na revelação. Quem adota qualquer dessas coisas na sua organização vai dizer que tem fundamento na revelação. Mas vai ser uma interpretação, às vezes, muito discutível e sempre com algum grau de possibilidade de se discutir. Então, é mais ou menos assim. O que está na revelação, nós não contestamos. Agora, como é que nós entendemos a revelação? Aí também nós não fechamos questão. Não estabelecemos dogma sobre interpretação de revelação. Mas tem as declarações de determinadas igrejas instituídas e fazem suas declarações. Tem a declaração de Westminster. No Brasil, nós temos a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira e de outras convenções. E cada igreja tem a sua declaração. E que vale para quem aceita e se congrega numa dessas instituições. Então, temos aí uma diferença, né?
no campo da teologia. E o livro de Gênesis dá uma visão que distingue cristianismo de ciência, sem estabelecer conflito nem competição. Quando a gente vê lá no começo, na primeira linha do Gênesis, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos aí a radicalidade, porque nós temos uma cosmogonia e não uma cosmologia. Cosmologia é uma teoria científica do cosmos. Cosmogonia é uma doutrina da revelação sobre o cosmos. A cosmologia usa argumentos da observação e da reflexão teórica sobre a observação. A cosmologia usa da revelação. Quando a revelação diz, no princípio está vindo a raiz, a causa primeira, ciência não vai atrás de causa primeira. Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, está dizendo que houve uma origem, que aí dialoga com a ciência. Aí a ciência também diz que o universo teve uma origem, no Big Bang, o Newton tem a teoria das cordas, a teoria das bolhas. Então tem radicalidade e tem totalidade. Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, quer dizer o universo todo. E isso também não é da ciência. A ciência não é de ter afirmações que tenham totalidade. A ciência é específica. Bom, mas a cosmologia não é da origem da totalidade do universo? Sim, mas sim e não. Porque fala da origem da totalidade do universo considerando determinados fenômenos. Né? E a cosmologia não considera determinados fenômenos, é o aspecto total. Bem, então temos ainda o problema das relações entre o Criador e a criatura. E aí a ciência não se pronuncia sobre isso. A ciência não se interessa por isso. A ciência não pesquisa isso. Isso não faz parte do objeto da ciência. Porque a ciência estuda a matéria e a energia, estuda a realidade material e energética. E quando nós falamos das relações entre Deus e os homens, Deus não faz parte desse objetivo da ciência. A ciência estuda pode ser observado direto ou indiretamente. A ciência trata de coisas que ela possa construir um conhecimento e tido com o mesmo resultado. E não é o caso quando se fala de Deus. É a unidade 3. Nós temos, então, a unidade 3 que nos diz, tem o título, né? Bases metodológicas das diferenças entre conhecimentos. Então, vimos que prova ou validade transitória é próprio da ciência. Prova para o positivismo e validade transitória para o racionalismo crítico. E tem uma descrição dos modelos de ciência que nós vimos nas lives anteriores. Né? A diferença das bases, a valoração não é da ciência, a valoração pode ser da filosofia ou da teologia, mas e o conflito é mais com ciência, talvez, do que com filosofia. Né? E o DVC, que é do cristianismo, e pode ser da filosofia. Então, nós temos quem estuda fato e temos quem estuda finalidades. É da ciência estudar fatos. Isso se chama juízo de fato, juízo de realidade ou juízo de existência. A filosofia e o cristianismo estudam também fins, sobretudo a teologia, sobretudo o cristianismo, se debruça sobre as finalidades. Com que finalidade o Criador fez a criação? A ciência não pergunta por isso. Então, não tem como haver polêmica entre objetivos diferentes, embora possa haver algum diálogo, ponto de contato, mas no caso da teleologia, que é finalidade, não tem ponto de contato. Né? Bom, temos ainda nessa unidade 3 a consistência do conhecimento, né? Uma descrição e o modelo, o possível, o impossível, o provável. A ciência tem uma validade transitória, então não é tão consistente, ou nem sempre é consistente. E pode ser. E tem conhecimento científico de longa duração. Aí, se você me pergunta quanto tempo tem o Teorema de Pitágoras, eu não vou saber te dizer exatamente quantos anos, mas sei que são milhares de anos. Né? E é o mesmo. Então, não é uma validade transitória. Por quê? Porque é um conhecimento descritivo e é um conhecimento no campo da abstração, de formas abstratas. Aí a ciência tem longa duração. Né? Mas quando ela descreve dinâmicas, ou quando ela se volta para um objeto no campo do concreto, quando ela trata da concretude, aí tem erro de medida, tem erro de pesagem, tem erro dos mais diversos. Então, como é o caso do modelo atômico, então ela não tem essa longa duração, que a revelação sempre tem. E tem, porque não trata da concretude. Quando a gente trata da concretude, é que a gente tem erro. O erro de observação, o erro de registro da observação, e o erro da interpretação do significado da observação. Bom, temos a unidade 4, sim, ainda com relação aos caminhos da busca do conhecimento.
A ciência busca o conhecimento pela observação e pela reflexão, ou racionalidade da observação. E o cristianismo, vamos repetir algumas coisas, temos repetido para fixar, o cristianismo se baseia na revelação. O cristianismo teórico, vamos chamar assim. O cristianismo como fé na revelação. É claro que o cristianismo administrado nas instituições que se consideram ou se apresentam como cristãs, nem sempre é assim. Né? Bom, então, em ciência temos experimentação. E aí nós podemos utilizar experimentos com um grupo de controle. Quem estuda, por exemplo, o efeito de uma droga, separa um grupo de pacientes e administra uma droga, separa outro grupo de pacientes nas mesmas condições, não administra a droga e até administra para comparar o efeito psicológico, verifica os resultados. E pode, controlando os resultados, repetir essa experiência e ter o mesmo resultado, ter o mesmo efeito, controlando as variáveis. Então, tem experimento controlado. Mas ciência não é só isso, mas estamos falando da ciência que trata de objeto concreto. É claro que teorias da ponta da física sobre a origem do cosmos ninguém tem experimento. E é claro que na ciência da cultura, ciências sociais e humanas, também não temos experimento. Alguém faz uma interpretação da Revolução Francesa, mas você não tem como repetir uma Revolução Francesa para ver se teria o mesmo resultado. Você não tem como repetir uma Revolução Francesa no mesmo conjunto, na mesma constelação de fatores. Qual é a inflação brasileira dos anos 80? A gente não tem, o economista faz uma interpretação, mas não tem como repetir a inflação brasileira dos anos 80 no mesmo conjunto de fatores, no mesmo contexto. Então, ciência nem sempre trata de experimento. Sim, nem sempre trata, mas trata de conhecimento das dinâmicas. O que é que se busca quando se estuda uma dinâmica? Se busca um conjunto de fatores que tendem a um padrão. Então, falei há pouco na inflação brasileira dos anos 80, que não pode ser repetida. Mas o economista pode ver que havia um déficit público gerando uma situação tal que levava à emissão de moeda ou a um financiamento do déficit público com um viés de alta do endividamento. Se tem um viés de alta, os financiadores desconfiam que o poder público possa honrar os títulos da sua própria dívida e aí passam a cobrar um juro mais alto. Se havia um viés de alta do endividamento com juros mais altos, aí é que o viés de alta aumenta, a tendência para a dívida crescer descontroladamente. E isso resulta numa inflação, porque resulta em mais impressão de moeda, no aumento da velocidade de circulação da moeda, dos meios de pagamento, e se a produção não aumenta, se temos uma equação que, de um lado, nós temos meios de pagamento e velocidade de circulação no primeiro membro da equação, e no segundo membro nós temos quantidade de bens e serviços multiplicado pelo preço, né? Você multiplica o preço pela quantidade de bens, tem que equilibrar uma equação, os dois lados da equação têm que ser iguais, tem que equilibrar com o produto dos meios de pagamento vezes a velocidade de circulação. Isso é a chamada teoria quantitativa da moeda. Então você vê que essas coisas se repetem. Aí você vê que se aumenta a renda do público, aumenta a demanda, tem elasticidade da renda. Se aumenta o preço, contrai a demanda, tem elasticidade do preço. Você observa tendências que se repetem, mas você não tem como fazer um experimento com as mesmas circunstâncias. Mas não deixa de ser válido quando você consegue identificar coisas que se repetem. E a teologia tem isso? Bom, a teologia trata do sobrenatural. E existem fenômenos sobrenaturais. Só não são suscetíveis de controle. Fenômeno sobrenatural, muito popularmente conhecido como milagre, a Bíblia trata disso o tempo todo. Né? Mas são fenômenos que a gente não controla. Mas essa história de milagre é ilusão. É preciso também que se cobre prova negativa. De quem diz, bem, você diz que é uma ilusão. Nós podemos provar que alguns relatos prodigiosos são toda prova negativa. A tendência de uma prova negativa é ser impossível ou muito difícil. É claro que é possível provar que há alguma fraude, o que se apresenta como milagre. Muita gente pratica fraude nesse campo. Acreditar em efeito placebo, é possível usar o argumento da coincidência. Aqui alguém orou e alguém se curou, ou alguém orou e teve uma resposta tal a essa oração. Mas não dá para desautorizar, não dá para repetir.
Tem muitos testemunhos de pessoas ou grupos de pessoas que oraram e tiveram muitas respostas. Também é. Mas não tem um controle definido. Já foi feita experiência nesse sentido, e já houve quem pegasse um grupo de doentes, dividisse para um dos grupos, tinham umas pessoas orando, para outro grupo não tinha ninguém orando. Os dois grupos não sabiam disso, ou os dois grupos pensavam que tinha gente orando para ficar nas mesmas circunstâncias. Aquele grupo por quem as pessoas que estavam orando, estavam intercedendo por aquele grupo, que teve intercessores, esse grupo melhorou, ou teve mais curas e melhoras. O outro grupo não teve tantas curas, nem tantas melhoras. Mas não podemos dizer que se formos repetir o experimento, vamos ter exatamente a mesma resposta. Até porque a soberania de Deus não se submete a regras. Então, o que nós temos é um juízo de possibilidade. É possível que haja o sobrenatural? É. É possível que haja fraude? É. E ocorre. É possível que haja efeito placebo? É. E deve ocorrer. É possível que haja um equívoco de boa fé? Tenha sido coincidência? É. Então temos juízo de possibilidade dos dois lados. E o juízo de probabilidade? Opa, aí já muda. Né? Já muda porque existem grupos de intercessão que têm uma quantidade enorme de respostas à oração. Se você ora por uma pessoa que tem uma enfermidade e ela tem uma melhora incomum, e os médicos dizem, olha, diga lá ao seu grupo de oração que continue orando, porque nós estamos surpresos com as suas melhoras. Muito bem, isso pode acontecer uma vez. Aí o mesmo grupo de intercessores está orando por um outro paciente numa situação muito complicada e de repente esse paciente começa a melhorar. Também coincidiu. Ele ia melhorar mesmo, coincidiu que as pessoas estavam orando 2 vezes. Mas tem um outro paciente que tem uma enfermidade incurável, que causa dores excruciantes. Até o tratamento paliativo não tinha mais efeito e, de repente, esse paciente está melhorando. 3 vezes. Mas aí, no mesmo grupo de intercessores, tinha alguém que tinha uma enfermidade muito grave, muito avançada, e o grupo orou e a pessoa morreu. Tá bem. Né? Mas aí tem o juízo de probabilidade, que é provável, altamente provável, em determinadas circunstâncias, é altamente provável que nós estejamos diante de fenômenos sobrenaturais. Então, nós podemos dizer que a teologia também tem a consideração e a análise de aspectos ligados aos fatos. Então, ela também tem juízo de fato, não só juízo de valor, ela tem juízo de fato. Não é um juízo de fato assertivo, não é um juízo de fato de certeza do ponto de vista científico, mas é um juízo de fato do ponto de vista probabilístico. Mas então o conhecimento da ciência é superior porque é de fato certeza? Não. Ciência também trabalha com probabilidade. Todas as pesquisas que envolvem grandes grupos e escolhas e condutas de grandes grupos, a chamada, que os estatísticos chamam lei dos grandes números, é uma pesquisa de probabilidade. Mas aí tem a margem de erro conhecida. Lá nas orações dos cristãos você não tem uma margem de erro conhecida. Sim, tem essa diferença. Né? Você faz uma pesquisa eleitoral e você tem uma probabilidade de um candidato ter X% dos votos. O candidato tal vai ter 52% dos votos, 55% dos votos. Com uma margem de erro de 2%. Mas, muito frequentemente, os erros ultrapassam muito as margens. Ultrapassam as margens porque a pesquisa não foi séria. A pesquisa foi uma fraude. Também tem. Como tem fraude lá nos milagres. Né? Mas não é só isso. Como não é só isso lá nos milagres, não é só isso também no erro. É porque a técnica não foi observada corretamente. Também tem. Né? Mas, de todo modo, o resto é um juízo de probabilidade. Tivemos também tratando de liberdade de consciência e liberdade de expressão. Né? E aí consideramos o aspecto do erro, da crítica, na ciência, na filosofia e na teologia. Voltando a Popper, o grande pensador da escola do racionalismo crítico, ele diz que a ciência cresce corrigindo erros. Você tem o exemplo dos modelos atômicos, mas são inúmeros exemplos. Também no campo da medicina, da epidemiologia, houve que determinadas doenças eram atribuídas aos maus ares dos pântanos ou de alguma outra coisa. Isso se chamava teoria dos miasmas. Aí chega um cara chamado Louis Pasteur, consegue visualizar no microscópio certos micróbios e consegue estabelecer uma relação entre esses micróbios e as doenças. E esse link, essa vinculação entre micróbio e doença ficou
evidente. Então, a ciência corrigiu o erro. E disse, olha, não é miasma, não é a teoria dos miasmas. Aí é a teoria microbiana agora, nós vamos seguir por uma mudança de paradigma. E vocês do cristianismo não mudam de paradigma, mas mudando não. Muda mesmo. O paradigma continua sendo a mesma. Isso é uma diferença. Né? Agora, também significa dizer que, como a ciência muda de paradigma, significa dizer que não é um juízo de certeza, porque toda a comunidade científica defendia a teoria dos miasmas, que estava errada. Então, a comunidade científica toda tem juízos de probabilidade, ou pode ser avaliada do ponto de vista da probabilidade. Tem probabilidade de estar certa mesmo, continuar certa, como para sempre, como a teoria das relações trigonométricas. Mas pode cair. Quando só a teoria dos miasmas caiu, não. Está cheio de teoria que caiu. Mas a ciência muda racionalmente. Opa, peraí. Aí tem um cara da chamada, agora, outra vertente da teoria do conhecimento, não é mais aquela do racionalismo crítico do Popper, é do racionalismo pós-crítico, que tem um nome de muito destaque, que é o Thomas Kuhn, que tem um livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Para mandar algumas referências, o Popper, uma das obras dele, assim, muito claras, é Conjecturas e Refutações, da Escola do Racionalismo Crítico. Agora vamos ver alguma coisa da Escola do Racionalismo Pós-Crítico com Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, em que ele mostra que essa mudança de paradigma, como houve a mudança dos miasmas para a teoria microbiana, não é assim tão fácil, não. Não é apenas uma discussão lógica que faz com que a ciência mude. Ele até dizia uma coisa que choca muita gente, tem gente que não quer mais nem saber dele quando ouve isso. Ele diz que a ciência não é racional, não. Ele diz que por mais que o Pasteur explicasse e demonstrasse que a teoria microbiana que estava certa, Pasteur não foi aceito. Não foi aceito pela comunidade científica. Mas foi, tanto que a teoria microbiana caiu, mas foi aceito depois que passou toda uma geração de cientistas. E tem um físico alemão, que entrou um pouco no século XX, né, Max Planck, que dizia que a física só cresce quando morre uma geração de físicos. Se toda uma geração de cientistas precisa morrer para que a ciência cresça, que não tem quem os convença, por melhores que sejam as explicações, é porque a coisa não é tão racional. Mas acaba mudando. Muda se você olhar para a ciência como um filme. Olhar para a mudança de geração. Mas você olha para o retrato, fotografia, um determinado momento, uma determinada época, ali não se aceita a racionalidade da crítica. Por mais racional que seja a crítica. Por mais que haja demonstração empírica. Mas você só está falando na teoria dos miasmas. Mas pense na ideia da física quântica. Também não foi aceita. Eu preciso passar uma geração. A própria física relativista encontrou muita resistência. Estou falando da física, que é a ciência mais bem estruturada que nós temos. E o Galileu não foi aceito porque não explicou bem? Não. Quando ele queria que as pessoas olhassem no telescópio dele, na luneta dele, as pessoas diziam, não quero olhar para a sua máquina infernal. Eram cientistas. Não, mas o Galileu brigou, foi com uma igreja. Não, foi não. O Galileu brigou, foi com um colega dele, professor, da mesma universidade dele. Para azar do Galileu, o colega com quem ele brigou depois se tornou papa. Mas a briga não começou com o papa. A briga começou com um professor de universidade. Num debate acadêmico, não foi num debate teológico. Né? Então, uma certa ideia de superioridade intelectual, e cientistas ou professores, tá? Eu sou professor de ciência, sim, mas não se orgulhe tanto disso. Né? Bem, temos a questão dos pontos relevantes para a compreensão da teoria do conhecimento. Temos modernidade e pós-modernidade. A modernidade se fixa na ideia de verdade, da busca do encontro dessas verdades, e a pós-modernidade é muito mais relativista. Então, hoje, muito do conflito entre a fé e a sala de aula se dá no contexto da pós-modernidade, que nem pode invocar tanto a ciência, porque a ciência não é relativista, não. A ciência mesmo não é pós-moderna, não. Tá? Temos a ressignificação das palavras. Nós recomendamos ao longo do curso todo que nós definíssemos as palavras. Hoje eu não estou redefinindo tanto, porque nas 6 aulas anteriores nós definimos o significado com que estávamos usando as palavras. Né? Tratamos do relativismo cognitivo e do relacionamento axiológico, ou do relativismo axiológico, que é o relativismo moral. Né? Isso em relação da segurança cognitiva. Como é que eu posso ter segurança do que eu sei se tudo for relativo? Né? E às vezes tem aquela discussão um tanto descabida
sobre verdade absoluta. Quando você para no sinal vermelho, no trânsito, você vem dirigindo e olha o sinal, os paulistas dizem farol, fica vermelho, você para. Você não se pergunta, e se você avançar o sinal, você não vai argumentar contra a multa, dizendo que não é uma verdade absoluta que o sinal vermelho manda parar. Também, num processo penal, a defesa não vai alegar se as impressões digitais do réu estavam na arma do crime, não vai alegar que impressões digitais não são prova absoluta, verdade absoluta. E se alegar, perde a questão. Então é uma discussão dispensável se estamos tratando de coisas concretas. Até pode caber se estamos falando de formas abstratas. Você pode dizer a geometria euclidiana é absoluta, que a geometria, que as funções trigonométricas são uma verdade absoluta, porque mesmo na matemática do ensino fundamental, se A é igual a C, então A é igual a C. E isso, vamos definir o que é absoluto. Lá no dicionário do Ferrat Mora, tem algumas páginas e páginas para definir o absoluto. Mas tem um períodozinho de uma linha que diz tudo. O absoluto é o que não se condiciona a nada. Então, nós não tratamos disso quando tratamos de questões concretas. E é o que a ciência trata. Mas tem coisa abstrata na ciência? Tem. Né? E aí ela não se condiciona. A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. A é maior do que B, então A também é maior do que C. Isso vale em qualquer dia, qualquer hora, vale na China, vale no Brasil, valia no tempo do período clássico da Grécia e vale até hoje. Então é absoluto, sim. E nas discussões do campo metafísico, que é o campo por excelência do cristianismo, então vale. Bem, e a ciência é que não desfruta do absoluto. Quem desfruta do cristianismo? Bem, temos o ressignificado das palavras e um jogo de ressignificação das palavras e aquela incomunicabilidade dos paradigmas. Nunca foi aceito a teoria microbiana por uma geração de cientistas. Tem a ver com a vaidade pessoal, tem a ver com interesses materiais, tem a ver com, hoje em dia, tem a ver com financiamento de pesquisa, e tem a ver com pelo poder político e com muitas outras coisas. Né? Então, a ciência não é um templo de virtudes. Teve um professor da Sorbonne, Louis Althusser, que matou a mulher e passou 3 anos no manicômio judiciário e foi solto. E a imprensa perguntou se ele ia voltar para a Sorbonne. Ele foi tido como um doido, você foi imputado e passou 3 anos e foi solto. Ele disse que não ia voltar para a Sorbonne, não, porque aquilo lá era o templo da vigarice, ele usou essas palavras, numa entrevista ao jornal Le Monde, que o jornal Estado de São Paulo reproduziu há muitos anos isso. E disse, e se expôs como exemplo. Eu mesmo passei muitos anos lá dentro, ensinando a interpretar um autor que eu nunca tinha lido. Eu nem vou dizer qual é o autor, porque acaba atraindo um debate muito grande. Né? O autor que ele dizia que ensinava, quem conhece Louis Althusser sabe qual é o autor que ensinava todo mundo a interpretar, sem ele mesmo nunca ter lido. Então, nós temos a crítica como admoestação e como exortação. Né? Diferente do discurso de ódio, porque tem essa crítica. Não, você faz uma crítica e é criticado que aquilo é discurso de ódio. Ora, se você está criticando alguém, e por que está criticando um discurso de ódio, quem criticar o teu discurso também não está fazendo um discurso de ódio? Se toda crítica for discurso de ódio. Não, mas não é toda crítica. Tem crítica que é de ódio. Crítica não é ataque. Nenhuma crítica é discurso de ódio. Pode ser discurso de ódio, é ataque. Crítica deve ter, para ser crítica, algum fundamento. Se o fundamento não for verdadeiro, então pode ser que seja um ataque ou pode ser que seja uma crítica equivocada. Não faz nem muito sentido falar em crítica destrutiva e construtiva. Destrutiva e construtiva é a relação de quem recebe a crítica. Se alguém está bebendo bebida alcoólica e vai sair dirigindo, e um crítico disser, olha, você não deve dirigir porque você está alcoolizado, isso não é ataque, isso é crítica. E não é discurso de ódio. Pode ser até um discurso que procura, é uma admoestação, uma exortação, não dirija quando bebe. Pode ser até uma coisa de boa vontade para proteger aquele cidadão. Então, crítica não é discurso de ódio. Agora, a reação, você está dizendo que eu não sei dirigir, que eu sou incompetente, que eu sou irresponsável. Aí é outra coisa. A reação é destrutiva. Bom, então, conhecimento, debate, não pode haver conhecimento classificado, esse conhecimento como superação da opinião, como algo mais consistente do que a simples opinião, se não houver debate, se ele não for submetido ao esforço de falseamento. Né? E com relação à ressignificação das palavras, sobretudo no campo das ciências humanas, tem muito equívoco hoje nos meios acadêmicos, quando se fala em palavras-chave nas ciências humanas como liberdade,
igualdade, direito, garantia. Direito nem sempre é garantia. Você tem direito. Eu costumo dizer, todo mundo tem direito a uma companheira, amoroso ou amorosa. Mas nem ser o companheiro amoroso do outro, ou a companheira amorosa do outro. É um direito, mas não é uma garantia. Eu tenho direito de ter uma mulher? Tem. Mas não é uma garantia. Se eu não arranjar, não vou ter. Ninguém vai suprir, ou ninguém vai proporcionar a realização desse meu direito. Muita discussão deriva da confusão entre direito e garantia. Também a ideia de igualdade, né? Uma coisa é igualdade do ponto de vista da equivalência matemática. Todos são iguais. Não, não são iguais. Havia uma aluna que queria destacar injustiças e procurou me tentar, dizendo que todos os títulos que eu tinha e todo o meu estudo, eu não desfrutava de uma parcela mínima de um grande cantor de sucesso na época. Né? Disse, minha filha, eu não sou igual a ele, eu sou igual a ele como pessoa, mas eu não sou igual a alguém que atende uma demanda. Ele vai cantar e enche um estádio. Se eu começar a cantar aqui, vocês vão sair de sala de aula. Somos iguais do ponto de vista humano, mas somos diferentes. Bom, e tem também muito equívoco com relação à liberdade. Né? Sobretudo, a confusão entre liberdade de ser e liberdade de agir. Todos nós temos liberdade, ou deveríamos ter. Liberdade de agir dentro do limite do que é legal. Liberdade dentro do limite da lei, do ponto de vista legal, ou liberdade do ponto de vista moral, dos limites dos códigos morais. Seja dos cristãos, seja de outra referência. Então, liberdade não é limitada. Liberdade de agir. Mas tem muita confusão aí quanto à liberdade de ser. Por mais que eu queira ser uma árvore, como eu gostaria de ser uma... Não sou e não serei jamais. Então, essas são algumas considerações que podem amenizar o conflito entre a sala de aula e a fé. Fica o nosso apelo para que você envie seus comentários, formule suas perguntas, compartilhe, dê o like e até para se houver interesse, faremos uma live pelo Meet para dialogarmos com os que têm nos acompanhado, que nos acompanharam ao longo do curso, ou que entrem agora, vendo as lives do curso no canal, mesmo que não tenham, que até agora não tivessem acompanhado. Muito obrigado e até o dia da live, se houver interesse.